Quero mais de ti, Deus. Sente o fogo em meu coração. Eu não vou resistir, nem vou controlar. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Graça e paz a todos os prezados irmãos e amigos. É bom estar na presença de Deus. E também é bom louvar ao Senhor e sabermos que realmente o louvor é algo que agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Assim que quando nós louvamos a Deus, Deus está entre nós. E a grande verdade é que o Senhor tem prazer num povo que o adora, que o louva, de um povo que o busca e que o busca por aquilo que Ele é. E nesta hora queremos realmente exaltar o Senhor, como já temos ouvido este belo louvor, este tempo de adoração ao Senhor, em que na verdade podemos observar como há um apelo para que o Espírito de Deus venha encher-nos. E nos dias que nós estamos a atravessar, há algo que nós precisamos na nossa vida, é de facto sermos cheios do Espírito Santo, viver vidas cheias do Espírito Santo. E gostaria de compartilhar convosco uma palavra de Deus, lendo apenas um primeiro versículo que se encontra no livro de Provérbios, o livro da Ética do Velho Testamento, o livro que Salomão escreveu para o seu filho. E no capítulo 26, versículo 20, então, de Provérbios, diz assim a palavra de Deus: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a contenda. E o tema para o qual irei abordar convosco será realmente: sem lenha o fogo se apaga. Este versículo descreve uma grande verdade. Se as pessoas pararem de pôr lenha em cima da fogueira, a contenda acaba. O fogo apaga-se, assim que não existir qualquer lenha para consumir, o fogo realmente extingue-se. Os conflitos terminam, não há mais irritação, tudo cessa. Os bons homens têm dois deveres solenes na sua vida. O primeiro é nunca contar histórias sobre outros. E o segundo dever é impedir agressivamente aqueles que o fazem. Este princípio da fogueira aplica-se também à vida cristã e espiritual. Quando uma pessoa tem uma experiência real com Cristo, algo como um fogo de Deus invade o seu coração. Ela sente-se revivida, renovada, animada, inspirada, pronta para qualquer desafio. É capaz de vencer as várias barreiras, vícios, dificuldades, hábitos antigos, lugares antigos, vence todas as dificuldades. No entanto, depois de algum tempo, podemos aperceber-nos que este fogo começa a perder alguma intensidade e até pode mesmo apagar-se na vida do novo crente. O que houve? O que faltou para que o fogo de Deus realmente se apagasse? É aquilo que a palavra de Deus também chama de primeiro amor. O cristão cujo fogo se apaga na sua vida torna-se morno, indiferente, infeliz, porque o fogo do Espírito de Deus, a chama
que o impulsionava apagou-se. Assim como a lenha é realmente o combustível para uma fogueira, também o Espírito Santo é para o crente esta chama maravilhosa que impulsiona a viver uma vida de louvor, de adoração e de um autêntico cristianismo. Por exemplo, Paulo alertou os crentes da Tessalónica e, historiando um pouco a igreja de Tessalónica, ela nasce no meio de muitas dificuldades e esta igreja abandonou de uma forma repentina, abraçando a fé, as imagens de escultura, abandonou tudo o que era lenha do passado, da velha vida, e entregou-se de uma forma graciosa à palavra de Deus, a acabar dentro da palavra de Deus, a poder examinar as Escrituras para ver se realmente era assim como estavam sendo ensinados. Mas Paulo alertou esta igreja para o cuidado que tinham que ter de não extinguir o Espírito Santo. O fogo possui muitas características que ilustram realmente a obra do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Trata-se de um elemento sagrado, até inclusive em muitas religiões. Entretanto, ele não é uma divindade, e sim um símbolo que revela muitos aspectos da pessoa divina do Espírito Santo. O fogo aceso de uma forma permanente revela o trabalho contínuo e árduo do Espírito Santo em nossos corações. Extinguir significa apagar um incêndio, de modo que extinguir o Espírito Santo seria também proibir ou restringir a obra ou a ação do Espírito Santo em nossa vida. Não podemos esquecer que uma das tarefas do Espírito Santo em nós é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. É aí que começa a obra do novo nascimento. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse: necessário vos é nascer de novo. Paulo apela aos crentes de Éfeso para que não entristeçam o Espírito Santo, pelo qual estão selados para o dia da redenção. Ao aconselhar os crentes da Tessalónica não extinguirem o Espírito Santo, implica que eles deveriam ser prudentes, cautelosos, receptivos à voz do Espírito Santo, mas também ter o cuidado de que eles próprios não fossem a causa de que outros perdessem o fogo do Espírito Santo na vida deles. Prezado irmão, prezado amigo, seja um motivador e um incendiador do Espírito de Deus na vida dos outros. Deixe o Espírito Santo trabalhar livremente em si e permita que o Espírito de Deus trabalhe também na vida dos outros. Por exemplo, eu recordo as palavras de João Batista quando ele diz: eu na verdade batizo com água, porém depois de mim vem aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Reparemos nas palavras que João Batista diz que depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, podemos dizer, perante estas palavras, que Jesus seria
na verdade, um rio de fogo líquido vindo do reino dos céus até nós. E o objetivo de Jesus é que realmente nós possamos ser cheios desse rio do Espírito Santo em nossas vidas. É que nós realmente possamos ser realmente completos na plenitude e podemos, na verdade, desfrutar desta plenitude do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela mesmo diz as palavras tão preciosas quando, na verdade, Jesus está no 7º dia de uma festa, a festa, na verdade, dos tabernáculos, quando ele levanta-se solenemente e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando ele faz este convite, a palavra de Deus diz que ele estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo, que na verdade ainda não tinha vindo, ainda não tinha, na verdade, descido até nós, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, no nosso dia a dia, precisamos de ter o cuidado para que ninguém extingue a obra do Espírito Santo na sua vida, mas seja encorajada a plena expressão deste precioso dom, para que, na verdade, possamos beneficiar todo o corpo de Cristo Jesus. Vamos considerar o combustível da vida cristã, capaz então de manter a chama acesa, o que mantém o fogo de Deus no coração do cristão. São certas práticas diárias, práticas muito simples, porém muito poderosas. Vamos chamar essas práticas então de cavacos do Espírito. Amém? Os cavacos. E reparem que o primeiro cavaco que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, e eu vou ler um texto na palavra de Deus, lá em Atos capítulo 4, versículo 31, em que a palavra do Senhor diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, neste texto sagrado, nós podemos aprender 3 segredos para uma vida avivada, assim como também uma igreja repleta, avivada pelo Espírito Santo. Esta manifestação que é poderosa, que aconteceu, na verdade, novamente com os irmãos e que teve o seu início lá no dia de Atos, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, confirma o que é realmente uma vida avivada. É importante que os cristãos primitivos experimentaram sucessivos avivamentos. Experimentaram sucessivos avivamentos. Daqueles dias de intensa perseguição, angústia, até podíamos usar a palavra confinamento em alguns casos. Todavia, a igreja experimentou o fortalecimento, o encorajamento para enfrentar os grandes desafios daqueles dias. E, prezado irmão, prezado amigo, os grandes desafios dos nossos dias, eles, na verdade, só teremos sucesso neles se fizermos ou seguirmos a voz do Espírito Santo fazendo a sua vontade. Então, os 3 segredos que nós encontramos aqui são o poder da oração, o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ou seja, então o lugar só tremeu depois da oração dos discípulos, que esperaram também, e podíamos observar que o dia de Pentecostes
dá-se após um tempo, 10 dias, em que na verdade estiveram reunidos em oração, à espera da promessa, porque realmente Jesus mesmo disse: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando ele disse essas palavras tão maravilhosas, ele também disse aos seus discípulos que eles seriam batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, não pouco depois daqueles dias. E aí nós encontramos também no mesmo texto, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus a dizer aos seus discípulos: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Porém, quando nós observamos esta maravilha, logo a seguir, Jesus ascendeu aos céus. E para que a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumprisse, era necessário que Jesus subisse aos céus. Ele mesmo disse: convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá sobre vós. E quando olhamos para a palavra de Deus, podemos observar que em santa expectativa os discípulos estavam reunidos em oração, quando realmente desceu então o poder do Espírito Santo em forma de línguas. Então, o poder da oração é o primeiro segredo de uma vida avivada. Já diz um velho ditado que pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. O lugar tremeu porque oraram. A oração promoveu o sobrenatural. Deus, na verdade, moveu-se e fez com que aquele lugar também se movesse. A resposta de Deus à oração dos apóstolos foi, ao mesmo tempo, rápida e também poderosa. Quando o lugar onde estavam reunidos moveu-se, os crentes perceberam que Deus não somente tinha ouvido a sua oração, mas também que Deus estava satisfeito com a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Isto faz-me lembrar um evento do Velho Testamento. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, depois de Salomão fazer uma célebre oração, no capítulo 6, diz a palavra de Deus que veio uma nuvem e que ocupou todo o templo, de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar de pé, mas estavam agora humilhados na presença de Deus. Querido irmão, querido amigo, um avivamento genuíno, pessoal, individual, coletivo na família e na igreja passa pela humilhação. Passa pelo tempo da oração. Passa pelo clamor a Deus. Envolve o arrependimento, a mudança de vida. Não há avivamento sem haver arrependimento. O arrependimento é um dos passos fundamentais para uma vida de avivamento. Os crentes neste texto mostram-nos claramente que eles foram novamente cheios com o Espírito Santo, que renovou a sua coragem para sair, pregar com ousadia a palavra de Deus, exatamente como eles tinham pedido. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos ver que a igreja primitiva acreditava firmemente na soberania de Deus e em seu plano perfeito para com o seu povo. Reparemos
que eles podiam ter pedido muitas coisas, mais diversificadas coisas naquele momento, como: Senhor, liberta-nos deste tempo, Senhor, livra-nos desta prova, Senhor, dá-nos proteção neste momento. Mas eles pediram poder. Eles podiam ter pedido fogo do céu para afastar as dificuldades, mas eles pediram poder para poderem continuar seguindo a Jesus Cristo, mas também pregando a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Poder do céu para pregar, para curar os enfermos. Assim seriam também encorajados, renovados, restaurados e impulsionados a levar o Evangelho a outros. Prezado irmão, prezado amigo, seu grande desejo então era ter ousadia diante da oposição. Meus queridos irmãos e prezados amigos, ainda hoje precisamos deste poder renovador, deste poder regenerador na nossa vida, para podermos continuar a caminhada que nos pusemos, a carreira que nos pusemos diante de Cristo. Diz a palavra de Deus: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E perante esta ameaça, eles foram recorrer à oração para realmente receber novamente o poder. A ênfase então é sobre a mão de Deus operando na vida individualmente de cada um dos crentes, mas também na vida coletiva da vida da igreja. É verdade que estamos em confinamento, mas, prezado irmão, prezado amigo, faça da sua casa uma pequena Betel, um lugar onde Deus habita, um lugar onde o culto existe continuamente. E é aí nesse lugar, o lugar onde você está, o Espírito Santo quer operar, renovar, restaurar. Porquê? Porque é importante repararmos que diz a palavra do Senhor que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar, nem o seu ouvido está agravado para que ele não possa ouvir. Mas são as nossas iniquidades que podem fazer separação entre nós e Deus. Porque diz o profeta Isaías que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Ainda hoje o Senhor quer se mover. Ainda hoje o Senhor quer renovar a tua vida. Ainda hoje o Senhor quer curar as tuas enfermidades. E quando olhamos para a palavra de Deus, em Atos capítulo 12, versículo 5, diz a palavra do Senhor que a igreja do Senhor fazia contínua oração a Deus por quem? Pela vida de Pedro. Pedro estava preso. Tiago já tinha sido morto. Mas é importante que quando na verdade podemos observar a palavra de Deus dizer que a igreja fazia por ele contínua oração a Deus, diz que o sobrenatural aconteceu. É verdade que nós não sabemos o que é que eles estavam a pedir em relação a Pedro. Mas é verdade que nós podemos observar que as portas das prisões se abriram, os grilhões caíram das mãos de Pedro, Pedro literalmente levantou-se e a Bíblia Sagrada nos mostra que realmente depois deste episódio, cheio do Espírito Santo, Pedro com ousadia continuou a pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só há poder, só são soltas os grilhões, abertos os portões dos cárceres,
no momento em que você decide: eu quero um avivamento na minha vida. Deus deseja dar. E este avivamento, ele surge, na verdade, também na vida de Paulo e Silas, no momento em que eles estavam presos, amarrados ao tronco, mas através da oração, através do louvor. Diz que à meia-noite as portas, na verdade, se abriram perante os cânticos que Paulo e Silas entoavam, e diz que os presos escutavam, e que de repente diz que sobreveio um terremoto sobre aquele lugar, que até os próprios alicerces do cárcere estremeceram, as portas se abriram e foram soltos das prisões em que todos se encontravam. Prezado irmão, prezado amigo, eu não sei qual é a prisão que o possa estar amarrado nesta hora. Se há algum pecado oculto da sua velha vida, do seu passado, se há alguma situação que está mexendo, na verdade, com a sua própria vida, mas nesta hora eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus quer soltar-te, Deus quer libertar-te, e o caminho está no processo da oração. Busca Deus. Quando olhamos para a palavra do Senhor, então podemos observar aqui que o lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração, do poder do louvor, que na verdade chegou ao trono da graça. É o segundo cavaco que na verdade nos leva a um avivamento, é o poder da palavra de Deus. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, Jesus disse que realmente os mestres judeus, eles estudavam, eles cavavam, eles examinavam as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e quando Jesus se apresentou, eles não conheceram Jesus Cristo. Todavia, olhamos para a palavra de Deus e observamos que homens cheios do Espírito Santo anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E este é o segundo segredo para uma vida avivada, é o poder da palavra de Deus. Um avivamento genuíno na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, na vida da igreja, só acontece se nós formos à origem. Daniel experimentou um grande avivamento na sua vida quando leu nas Escrituras. Esther também, na verdade, aconteceu precisamente o mesmo. E quando olhamos para a palavra do Senhor, podemos observar aquele texto célebre no qual a minha alma muito se alegra cada vez que o recito. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, em que na verdade nos mostra ali algo tão maravilhoso, da forma como Deus trabalha um avivamento. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, diz então a palavra de Deus que se nós dermos estes passos tão maravilhosos, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro lugar, identificação. Se o meu povo tem a ver com identidade, eu identifico-me com Deus, então, quando eu orar, o Senhor vai ouvir. Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e logo a seguir diz: e se converter dos seus maus caminhos, se abandonar os seus velhos hábitos, os seus velhos propósitos,
as suas velhas palavras, a sua velha forma de pensar. A palavra do Senhor diz: então eu ouvirei. Temos aqui 3 bênçãos preciosas. Deus ouve dos céus, Deus perdoa dos céus e Deus sara a partir dos céus. E logo a seguir a palavra do Senhor vai dizer: e desde agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Tem de haver mudança para haver um avivamento. Então, a palavra de Deus é também uma fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva primorizava a palavra de Deus. Lá, na verdade, em Atos 12, 24, lemos, a Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra de Deus estava sendo espalhada por todos os lados, mas em primeiro lugar, a palavra de Deus crescia dentro deles. Prezado irmão, prezado amigo, está a palavra do Senhor crescendo dentro de ti? Está ela multiplicando-se dentro de ti? Então estás a caminho de um avivamento. Porque quando, na verdade, olhamos para a palavra de Deus, podemos observar que não foram as dificuldades que impediram o avivamento. As dificuldades, Deus as usou para trazer o avivamento e para fazer a igreja daqueles dias transbordar da plenitude do Espírito Santo. Não foi um segundo Pentecostes, esse dia não se repete novamente da mesma forma, assim como não volta a haver um segundo Calvário, mas a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo, que é um grande estímulo para nós hoje, no meio de tantas dificuldades as quais nós estamos atravessando. Todavia, a palavra crescia, os crentes cresciam e os milagres aconteciam e eram evidentes no meio do povo. Mas a outra maravilha é que a igreja também crescia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim esta igreja era uma igreja bem-sucedida. Os crentes eram bem-sucedidos. Porquê? Porque eram crentes que oravam e o sucesso vinha pela oração. Assim, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando olhamos para a palavra de Deus, então podemos observar que a palavra é um outro meio pelo qual, na verdade, Deus traz avivamento. E desta forma, a palavra do Senhor era anunciada de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Por exemplo, quando olhamos para a palavra do Senhor, então podemos ver que foi uma renovação da plenitude do Espírito, a fim de preparar os cristãos para servirem ao Senhor e ministrarem ao povo a palavra com toda a ousadia. Abacuque, nos seus dias de grandes dificuldades, ele diz essas palavras: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Reparemos os pormenores de Abacuque. Primeiro ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Sabe, prezado irmão, prezado amigo, meus amados, ninguém consegue obedecer bem se não ouvir atentamente. O que é que ele ouviu? Ele ouviu, à semelhança de Daniel, ele ouviu a palavra. Em segundo lugar, a palavra trouxe temor. O mesmo aconteceu nos dias de Neemias. Neemias, quando realmente abriu o livro e Esdras começou a expor a palavra de forma que o povo lesse, ouvisse e entendesse, também aconteceu algo maravilhoso.
veio restauração, arrependimento, avivamento ao povo daqueles dias. Agora reparemos que a palavra do Senhor diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A palavra avivar envolve a palavra preservar, guardar. E quando olhamos para esta maravilha, então o avivamento começa após o homem ouvir e temer com a palavra do Senhor. Prezado irmão, prezado amigo, ainda estamos nós hoje temendo com a palavra? Ainda você treme com a palavra? Quando ouve a palavra, o seu coração treme? É importante que Davi diz que ouviu a palavra e arrepiou-se. É o mesmo sentido de temeu. Nos dias que nós decorremos, em que realmente o pecado alastra, o pecado está tão próximo. Prezado irmão, prezado amigo, quando você ouve a palavra, você treme com a palavra de Deus? Este homem de Deus, Abacuque, tremeu com a palavra de Deus. E realmente podemos observar que a palavra de Deus deve trazer a nós temor e reverência. E a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É importante então repararmos que existe ainda um outro cavaco, o terceiro cavaco, que tem a ver com o poder do Espírito Santo em nós. Para um avivamento, diz a palavra de Deus que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não houve exceção. A palavra não nos diz qual o número que estava reunido naquele lugar. Quando oraram, quando o lugar estremeceu, não nos diz. Mas é importante que ela diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Isto quer dizer que não houve exceção nenhuma entre todos que estavam lá. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ao exemplo daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 4, em que a palavra do Senhor diz que também todos foram cheios do Espírito Santo e vieram sobre eles línguas como que de fogo, repartidas, e que repousaram sobre todos eles, e todos eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esta promessa de sermos cheios da plenitude do Espírito Santo, de sermos revestidos do Espírito Santo, é para todos nós. A palavra de Deus diz que é para todos os que estão longe, para vós, para os vossos descendentes. É isto que a palavra do Senhor diz. E podíamos, na verdade, ler precisamente este texto, em que diz cá: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, nos dias de hoje, no meio das dificuldades que nós estamos a atravessar, prezado irmão, prezado amigo, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Deus deseja encher-te do seu Espírito Santo. A palavra de Deus mostra que a experiência do Pentecostes sempre se repete no livro de Atos Apóstolos, de uma forma continuada, repetindo-se também nos nossos dias, louvado seja o Senhor. É o resultado de uma vida de oração, de meditação da palavra de Deus, é a experiência da plenitude do Espírito Santo para sermos fervorosos e cheios da ousadia da palavra de Deus, podemos realmente enfrentar as dificuldades dos dias, mas também curar os enfermos, libertar os oprimidos e, na verdade, trazer vida àqueles que jazem
nas sombras das trevas e da morte, símbolo do pecado. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Repare, prezado irmão, prezado amigo, que os efeitos do álcool são negativos. Eles produzem contenda. Assim como o texto que nós começamos por ler, observamos que o falar de forma pejorativa causa danos, assim também o álcool causa dano. Mas a palavra de Deus diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. É imperativo sermos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deu então aqui um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é a fonte do avivamento. E é imperativo para nós, visto que na verdade aqui a palavra, o verbo encher está no passivo presente, significando que devemos ser cheios repetidas vezes. Não há 20 anos atrás eu fui cheio do Espírito Santo. Não há 30, 50 anos atrás eu fui cheio do Espírito Santo há 10 anos. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Repetidas vezes. Então, a vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar uma renovação constante pela renovação do entendimento. Não se moldando aos padrões deste mundo, não se conformando com este mundo, mas rejeitando constantemente este mundo, mediante o enchimento repetido do Espírito Santo. Os crentes cheios do Espírito Santo produzem frutos maravilhosos. Tem como resultado o ser cheio do Espírito Santo, falar com alegria de Deus, louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, dar graças a Deus e sujeitar-nos uns aos outros por amor ao Senhor. É importante que o mesmo apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele diz que todos nós temos hinos, temos cânticos, quando vos ajuntais, o que fazeis? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo produz louvor, adoração, gratidão, ações de graças. É tudo isto que produz. Então, concluindo, podemos observar na palavra de Deus que para uma vida avivada precisamos, em primeiro lugar, colocar lenha no nosso altar através da oração. Em segundo lugar, precisamos colocar lenha na nossa vida através da leitura da palavra de Deus. E em terceiro lugar, precisamos colocar lenha através da presença do Espírito Santo de Deus. É meu desejo sincero que você e a sua casa sejam cheios do Espírito Santo, para que possamos ter também uma igreja cheia do Espírito Santo. Possamos ver os milagres de Deus acontecerem, possamos ver sinais e maravilhas acontecendo, como no dia dos apóstolos, em que, cheios do Espírito Santo, falavam a palavra com toda a ousadia. Deus ricamente abençoe e até a próxima oportunidade convosco. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Salvador Deus, pela tua bondade e misericórdia, e estamos gratos pela tua fidelidade. Obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás também de poder meditar na mesma. Oro em nome de Jesus por todos os meus irmãos, amigos, Senhor,
que estão assistindo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo os possa renovar, encher e possa colocar este fogo, na verdade, no coração de cada um deles. Eu oro em nome de Jesus pelas famílias, oro em nome de Jesus pelos nossos governantes, pelas autoridades, Senhor, oro em nome de Jesus pelos profissionais de saúde e oro em nome de Jesus, Pai, para que nos ajudes a sair vitoriosos desta situação pandémica, para a Tua glória, Senhor. Oro pelos irmãos que estão enfermos, sofrendo, Pai. Vem-te glorificar e exaltar, no nome do Teu Filho amado, agradecidamente, para a Tua grande e bendita glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até quarta-feira, às 20h30. Deus ricamente vos abençoe.